Você já deve ter assistido um filme, um vídeo, onde os vikings entram um vilarejo, onde aqueles pobres coitados só tem ouro, prata e umas coisinhas, não é? O que você acha que era mais valioso para esses vikings lá? Claro, joias, prata, ouro e ferro. Sim, ferro. Se tinha uma coisa valiosa em épocas medievais, era o ferro. E por que você acha que hoje em dia esse ferro perdeu o valor? Não, camarada. O ferro continua valendo muito e panelas de ferro são o auge dessa conta. Hoje eu vou mostrar para vocês tudo que tem de panela de ferro aqui no Sala. Você vai ligar aqui e vai comprar com preço totalmente especial com eles. É isso mesmo, você vai ligar ou vai vir aqui na loja. Nada de internet não, é aqui, pessoalmente ou por telefone. Você lembra quando você fazia isso? Pois é, aqui é das antigas. E como aqui no Sala tem tudo, nós vamos mostrar para vocês tudo que dá para fazer com uma panela de ferro. Só uma eu vou usar. E vou fazer coisas que você não vai acreditar. Bora lá escolher. Você vai encontrar aqui equipamento de cozinha de todos os tipos, desde os mais pesados até os mais leves. Forno de pizza, panela de pressão gigante, para cozinha industrial, para fritar pizza, para começar seu negócio, não importa. Tem tudo aqui. Se tem aqui na região, tem no Sala. Mas a gente não veio procurar isso. A gente veio procurar um item de sobrevivência. Uma panela que os vikings adoravam, que eles desejavam, que eram as panelas e peças de ferro mais pesadas. Por quê? Porque uma panela de ferro como essa dura uma vida e você pode fazer centenas de montagens com ela. Eu vou mostrar um pouco para vocês só da variedade que tem aqui. Você vai ter aqui, ó, caldeirões daqueles que você pode pendurar, tá vendo? Todinho de ferro, de alta qualidade, olha só. Você vai ter caldeirões maiores, menores, assadeiras. Você vai ter assadeiras grandes dessa para pizza e outras coisas, principalmente para pães, tá? Todos de alta temperatura. Você vai ter as prensas para você fritar uns bifes aí, fazer umas coisas legais na chapa. Você tem as chapas propriamente dita, de tudo quanto é tamanho, cor, jeito. Dá uma olhada aqui. Quem já procurou chapa de fogão a lenha para construir o seu fogão a lenha em casa, já sabe a dificuldade que é achar as medidas corretas. Muitas vezes você tem o tijolo, tem o material, mas não tem a chapa certa que vai encaixar ali. Aqui você vai poder escolher a chapa e construir o fogão em volta. Sacou que interessante? Então olha aqui, ó, todos os tamanhos, das pequenas até aquelas bitelonas que era usada em fazenda, tá? Você vai ter aqui também várias peças, ou seja, dá para você montar toda a sua cozinha só com as peças que você vai encontrar aqui. Nesse mundaréu de panelas de ferro, eu vou escolher uma para mostrar para vocês. Vocês sabem, já viram os vídeos, que eu tenho muitas panelas de ferro lá em casa. Eu tenho panela de todos os tamanhos, eu tenho frigideira, eu tenho um monte de coisa. Eu vou escolher uma que eu acho que vai servir para literalmente todo mundo. E dá para fazer coisas doidas com ela. Não acredita? Segue aí então. Enquanto isso, você enfia o dedo no like, favorita, compartilha. Você não precisa de muita academia não, se você tem umas panelas de ferro na sua casa, sabia? Cozinhar acaba virando um esporte de força. Bora lá. Tô com fome, pai. Cara, você tá sempre com fome, o tempo todo você tá com fome. Pede pra sua mãe. Minha mãe não tá aqui hoje. Mãe não tá? Não. Você quer comer o quê? Um churrasco. Mas não tem onde fazer. Churrasco. Churrasco, cara. Bom, churrasquinho ia bem, hein? Então, mesmo, não tem onde fazer. Tá sem lugar? Tá sem lugar. Eu tenho uma ideia. Vai pegar o espeto de ferro, vamos? Uma panelona de ferro pesada. Você abre aqui. Umas bolotinhas de carvão. Vamos colocar aqui do lado, ó. Isso aqui
é uma bucha de papelão que você faz e já aprendeu aqui no guia, tá? Coloca aqui no meio, ó, o isqueiro em cima dele, mais um carvãozinho aqui para fazer uma boa cabana. Olha só. Ô pai, mas isso não estraga a panela? É claro que não, né? Ela foi feita para fogo, né? Aí, ó, espetinho de ferro. Olha que bonitinho, dá até para cozinhar aqui em cima, se você quiser. Não é o caso, mas daria. Ó, perfeito. O orgulho de um pai é ver isso aqui, ó. O filho fazendo churrasco para a família. Pela primeira vez na vida, churrasco de panela. Funciona ou não funciona? Ou se funciona. Já pode comer que a carne tá do jeito que você gosta. Deixa eu ver. Ó. Não é que deu certo? Na panela de ferro. A história da humanidade é uma história de sobrevivência. A história da gastronomia, por sua vez, é a história da humanidade. Se você fizer um mapeamento, você vai sempre ver que a comida está relacionada com a história do mundo. Guerras foram travadas só porque as tropas conseguiam se deslocar melhor, porque souberam como conservar a comida. E quando você traça essa linha de história, gastronomia, sobrevivência, você vai chegar nas panelas. Assiste qualquer série de televisão que fale de sobrevivência. Até essas mais modernas, mais extremas, Largados e Pelados, Bear Grylls e todos os outros. Todos eles têm como item essencial uma panela. Parece piada, só que não é. A história das panelas tem tudo a ver com a história da trajetória humana. Se você parar para pensar, imagine só a quantidade de tradições que nós temos relacionadas a panelas. Quem de vocês nunca viu as pessoas cozinhando, a tal cozinha tradicional, em um disco de arado, por exemplo? O disco de arado é mais moderno, é claro, mas já virou uma tradição e ela é uma panela diferente. Qual é a principal característica dela? Pesada, bruta e feita para ser usada de uma forma rústica. Porque coisas rústicas não quebram assim tão facilmente. E quando você tem uma panela extremamente rústica, você sabe que você vai ter uma panela por alguns anos. Esse é o grande diferencial e o diferencial histórico que faz panelas de ferro e outros acessórios serem extremamente valorizados. Não acredita? Pergunta para um gaúcho se ele trocaria alguns dos espetos especiais de churrasco dele. Pois é. Eu podia usar o forno, é verdade, tá aqui do meu lado, mas não é uma técnica de cozimento muito primitiva, né? Hoje nós vamos fazer uma bem antiga, mas bem antiga mesmo, chamada Dutch Oven. Não foi um erro colocar a lenha em cima da chapa do fogão. A assadeira simplesmente não cabe lá. Isso é problema? Não. O que a gente vai fazer é colocar ela aqui, ó, num lugar apropriado. Geralmente do lado do fogo, eu vou tirar a tampa aqui, ó, tá certo? E a tampa é extremamente importante, ela não pode ter áreas que vão queimar, tá? Essa aqui, ó, é toda de ferro. Depois, eu vou colocar a comida lá dentro, virar ela assim e colocar a lenha em cima. Sabe o que vai acontecer? Vai demorar algumas horas, mas vai assar qualquer coisa.
Não acredita? Segue aí. Já deu like? Ainda não? Já se inscreveu? Ainda não? Então se inscreve porque você está aprendendo uma coisa muito legal. Olha só, vou colocar um pouco de óleo aqui. Só um pouquinho, tá? Agora, o nosso frango. Olha que belezura. Deitadinho aqui, bonitinho. Agora vamos colocar uma cebola de cada lado. Aqui umas batatas. Tomate. Adoro tomate assado. O frango eu já tinha deixado temperado, tá? Então o sal, ó, vai só em cima das outras coisas. Salgadinho, bonitinho. Aí. Olha que delicinha. Que coisa mais linda, raposa. Aqui, ó. Eu fecho. Bem fechadinho. Encosto lá. E aí começa a farra. Vou pegar aqui uma lenha. E trazer ela pra cá. Em cima do nosso frango, ó. Mais uma. Essa tá bem quentinha. Outra. Tô fazendo fogo em cima dele. Tá vendo, ó? E agora eu vou trocar essa daqui de lugar, ó. Tá? Eu vou tirar essa daqui. Ó. Vou até deixar ela aqui em cima um pouquinho. Tirar a grandona daqui. Esse fogo já vai acender de novo. Na verdade já acendeu, ó. Eu só vou trazer ela pra cá. E colocar a nossa assadeira quente ali, ó. Onde ela estava. Opa, caiu. Na verdade não caiu. Eu derrubei de propósito. Pra você ver que você tem que tomar cuidado. Uma vai de um lado. Encaixada aqui. E a outra, tora quente, vai do outro lado. Vai demorar um pouco, não é um processo rápido, você tem que ter aí algumas horas para fazer, mais do que no forno normal, tá? Parece que é super quente, mas não é tão quente assim não. Daqui a pouquinho a gente volta, dá uma olhada como tá e mostra para vocês o resultado final desse cozimento no Dutch Oven. Certo? Não dá para ficar mexendo nisso. O único aviso que você tem que uma coisa tá boa ou não é o nariz. E o meu nariz está me dizendo que tá bom, ou quase, ou que passou do ponto. Esse é o mistério de se cozinhar com isso, você tem que ter alguma experiência. Por isso que é legal você ficar experimentando técnicas toda vez. Se você tiver a oportunidade, teste uma técnica diferente. Vamos abrir isso aqui para ver como tá. Tomando cuidado, é claro, para a gente não se queimar. Eu acabei dando uma reforçada aqui, aquela lenha não deu. Vamos lá. Se for o caso, é só voltar depois e colocar tudo de volta no lugar, né? Vou pegar a grandona aqui. Coisa linda do papai. Cheiroso e bonito tá. Panelas e sobrevivência. Isso tem tudo a ver, acredite. E agora você tem uma chance. Liga lá pro Sala, o telefone vai estar aqui embaixo. É ligando ou indo buscar lá da loja se você for na região. Ligando, eles entregam para você. Você ainda não tem uma panela dessa?
tá na hora, porque lá tem todos os modelos que você pode imaginar, num preço muito legal, inclusive com aquela citação. Fala que veio do guia, que vai ter descontinho para você. Beleza? O telefone tá aí. Loja do Sala tem tudo. No Sala tem. Muito obrigado, deixa seu like, favorito e compartilha. A gente se vê no próximo. Até mais. Corta logo que eu tenho que comer. Tchau. Ai, que pressa!